tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou a professora de Ciências do 7º ano. E na aula de hoje nós continuaremos falando de animais vertebrados. Especificadamente na aula de hoje nós vamos falar sobre as aves. Então, se você ainda não pegou seu caderno e nem sua caneta, esse é o momento. Corre para pegar seu caderno, sua caneta, para anotar os principais pontos dessa aula e também para responder aquelas questõezinhas que eu coloco no final, tá bom? Então, vamos lá para a aula comigo. Bom, gente, então o que são aves? Na aula de hoje nós vamos saber o que são aves, tá? E, por exemplo, a galinha, o pombo, tucano, papagaio, pinguim, ema, pato, todos esses exemplos são aves. Todos esses animais estão no grupo das aves. E as aves, elas têm algumas características incomuns, tá? Então, elas têm algumas características que são exclusivas delas, apenas as aves possuem essas características, e algumas características que é comum entre o grupo. Como, por exemplo, o voo, tá bom? Nem todas as aves vão voar, como nós vamos ver mais adiante na aula. Porém, a maioria delas tem essa característica do voo, tá bom, pessoal? Então, o voo é a primeira característica das aves. E quando se pensa em ave, né, você já pensa em algo que voa, não é isso? Então, essa é a primeira característica desses animais, tá bom? Além disso, a maioria desses animais, a sua grande maioria, vai ter o corpo coberto por penas, tá bom? E nós vamos ver que as penas são estruturas que estão no corpo desses animais, tanto para proteção do corpo, quanto para auxiliar no voo, tá certo? E esses animais, eles vão ser dotados de 4 membros. Tá? Membros superiores e membros inferiores. Só que os membros anteriores ou membros superiores, eles são transformados em asas, tá? E essas asas podem ou não auxiliar no voo, tá certo? E aqui eu coloquei outros exemplos de aves para vocês observarem. Olha só, o pelicano é um exemplo de ave. Nós podemos observar que o pelicano tem 4 membros, né? Tem as patinhas e também as asas, tá? O sabiá é outro exemplo, pinguim, o pica-pau, o pato, a garça, a águia e vários outros exemplos de animais que são aves. Esses animais, pessoal, eles têm estruturas que vão ser comum deles de acordo com o hábito de vida que esses animais têm, tá bom? Então, por exemplo, as patas desses animais vão ser modificadas de acordo com o hábito de vida que esse animal possui. Por exemplo, essa patinha aqui, ó, tá? Esse pezinho aqui, essa patinha, é de uma ave que é andadora. Vocês podem me dar um exemplo de uma ave que é andadora? Galinha, não é isso? Então, a galinha é uma ave andadora. Então, a patinha da galinha vai ser modificada dessa forma. Tá bom? Já a das aves que são nadadoras, olha só como é a patinha delas. É dessa forma, tem uma membrana entre os dedos, tá? E essa membrana vai funcionar mais ou menos como um remo que vai auxiliar aí na natação desses animais. Vocês podem me dar um exemplo de uma ave que é nadadora? Isso, muito bem, os patos, né? Os patos são aves nadadoras, tá? Que tem as patinhas dessa forma. Além disso, tem as que vão ser agarradoras, que parece mais ou menos uma pinça. Olha como essa estrutura aqui parece uma pinça, tá? Então, a ave, ela tá voando e ela precisa ter uma estrutura que parece uma pinça para, por exemplo, agarrar sua alimentação. Tá? E um exemplo são as águias, tá bom? Que tem essas patas modificadas dessa forma, tá? Tem as que são trepadoras, tá? Como, por exemplo, o pica-pau. O pica-pau, ele precisa ficar lá fixado na árvore, né? Então, a patinha dele vai ser modificada dessa forma, tá bom? E também tem as empoleiradoras, tá? Então, vocês podem perceber que existem adaptações de acordo com o modo de vida que esses animais possuem, tá bom? Beleza, e como foi que esses animais surgiram? A evolução explica. Então, pessoal,
cientistas estudaram, né? E eles descobriram que as aves devem ter surgido de um grupo de dinossauros carnívoros com penas. Então, existe um parentesco muito grande entre os dinossauros e as aves. Olha só que interessante, que legal, né? Então, paleontólogos e outros cientistas, tá? Paleontólogos são os cientistas que estudam os fósseis, tá? Eles pegaram um fóssil de um dinossauro e extraíram colágeno, que é uma proteína, tá? Que tem lá no osso desses animais, de um tiranossauro com 68 milhões de anos. E aí eles compararam essa proteína, o colágeno, com o colágeno de uma galinha, tá? E aí eles provaram, através dessa pesquisa, que realmente o dinossauro e as aves têm um parentesco, tá bom? Que esses dois grupos, eles descendem de um ancestral comum, tá certo, pessoal? E aí eu coloquei aqui um exemplo nessas imagens para vocês observarem, tá? De uns dinossauros carnívoros com penas, tá? Como mais ou menos era a estrutura corporal desses animais. Perfeito. E como que acontece a locomoção desses animais, tá? A locomoção desses animais pode acontecer por diversas formas, tá certo? E vai envolver os membros posteriores, tá? Que lhes permitem andar, porque lembram que os membros anteriores são transformados em asas, tá bom? E, por exemplo, existem espécies que vão ser natatórias, tá bom? E essas espécies, elas utilizam as suas patas como um remo, literalmente, para impulsão dentro da água, tá? E aí é a partir desse movimento das patas que eles conseguem se deslocar na água. E um exemplo clássico disso são os patos, né? Todo mundo que já viu um pato sabe que o pato vive nadando lá na água e ele tem uma patinha dessa forma aqui, que parece um remo, né? E essas estruturas aqui são membranas entre os dedos que permitem essa movimentação desses animais na água, tá bom? E aí a maioria das aves, né, vão utilizar as asas para o voo, né? Então, as aves que voam vão se deslocar dessa forma, voando, tá certo, pessoal? Tá. Mas como que as aves voam? Por que que elas voam, né? Vocês já se perguntaram isso? Então, pessoal, esses animais não é simplesmente, vou voar. Não, tá? Então, no corpo dele, na estrutura corporal desses animais, existem adaptações que lhes permitem o voo, tá? Como, por exemplo, as asas, tá? Então, as asas vão permitir a aerodinâmica desses animais lá no ar, tá bom? Então, o animal vai se movimentar com as asas deles, né? Além disso, eles têm uma outra adaptação que são, por exemplo, os ossos pneumáticos. Os ossos desses animais, tá? Existem estruturas que parecem cavidades, buracos nesses ossos. Isso torna, mais ou menos, o corpo desses animais leve, tá? Não é como o nosso osso que tá todo completinho, não. Existem umas cavidades nos ossos desses animais, o que torna os ossos deles chamado aí de osso pneumático, tá? Como esse aqui que tá mostrando na figura. Então, essa é outra característica adaptativa que permite esses animais voarem, tá bom? Outra característica, por exemplo, é o externo com quilha, tá bom? O externo desses animais é quilhado, tem uma estrutura para frente, assim, como vocês estão percebendo aqui, tá? Não é como o nosso que é reto, tá? O externo desses animais é quilhado, tá bom? E aí isso também permite aí a aerodinâmica desses animais lá no ar, tá? Permite a movimentação deles no ar também, tá? As penas também vão permitir o voo nesses animais, então é outra característica adaptativa que permite o voo para as aves, tá bom? Além disso, esses animais possuem sacos aéreos, tá? Que também lhes permitem o voo, tá bom? E a membrana nictitante, que eu vou falar um pouquinho da membrana nictitante mais para frente, tá bom? Perfeito, então vamos continuar. Mas, pessoal, não são todas as aves que vão voar, tá? Ao longo da história evolutiva desses animais, algumas aves perderam essa capacidade de voar. Como, por exemplo,
coloquei aqui uma ema para vocês, tá? A ema é uma ave, que é uma ave, inclusive, muito grande. E as emas não voam, tá? Os avestruz também, que são aves que são grandes, não voam, tá? Outro exemplo de ave que não voa, os pinguins, tá? Coloquei aqui o exemplo de um pinguim para vocês. Então, essas aves, ao longo de toda a história evolutiva delas, perderam a capacidade de voar. Aí você pode estar se perguntando aí da sua casa, tá, professor, e as galinhas? Eu nunca vi uma galinha voando. Então, pessoal, as galinhas, elas conseguem alçar voos pequenos voos, mas realmente as galinhas, elas não têm aquelas estruturas adaptativas, não tem todas as estruturas adaptativas que permitem o voo nas aves, tá? Por exemplo, as galinhas, elas não têm ossos pneumáticos, então isso faz com que as galinhas não voem. Então é por isso que a gente não vê uma galinha voando por aí, né? Elas só conseguem dar pequenos voos, né? Elas saltam de um lugar para o outro e utilizam as asas para movimentação, tá certo, pessoal? Perfeito. Então vamos aprender um pouquinho sobre o revestimento, a sustentação e o movimento nesses animais. Então, eles são revestidos basicamente por penas, tá? E essas penas vão ser formadas por queratina, que é uma proteína que é encontrada tanto nas escamas dos répteis, lembram dos répteis que eu falei na semana passada? Então, na escama desses animais vai ter queratina, tá bom? E no nosso pelo, no pelo dos mamíferos, também tem queratina, tá? E as penas das aves são formadas por essa proteína, a queratina, tá? E as penas, elas vão conferir proteção ao corpo desses animais, tá? Além de aquecer também esses animais, né? Então, para o corpo dele não ficar totalmente descoberto, então tem as penas que vão lá servir como uma estrutura de proteção e aquecimento ao corpo desses animais. E também as penas vão ajudar aí no voo, né? Então, ajuda as aves a levantar o voo, beleza? Uma estrutura muito importante que as aves têm é a glândula uropigiana, tá? Então, essa glândula aqui, uropigiana, é muito importante para as aves. E essa glândula, ela está localizada na região caudal, aqui nessa região, tá? Região caudal. E essa glândula, ela é responsável por produzir uma secreção oleosa, tá? Que vai impermeabilizar as penas das aves, tá bom? E vai permitir, no caso, a flutuação das aves aquáticas. Então, é por isso que, de vez em quando, a gente costuma ver, né, as aves passando o bico delas na região caudal e depois passam o bico no corpo inteiro, né? Eu acho que vocês já observaram algumas aves fazendo isso. Então, ela acaba pegando aquela secreção, tá? Que é uma secreção oleosa e passa no seu corpo inteiro, tá bom? Para impermeabilizar as penas. Isso é muito importante aí, principalmente para as aves que se alimentam de peixes, por exemplo. Então, para quando a ave pega o peixe, tá? A pena dela não fica toda molhada e acabar acarretando em um problema para aquela ave. Então, se ela tem essa glândula funcionalmente perfeitinha lá, impermeabiliza lá suas penas, não vai ter problema aí quando essa impermeabilização, tá bom? E chamo a atenção para vocês aqui da membrana nictitante. Vocês lembram desse nome? Membrana nictitante? É um nome estranho ou um nome assim que vocês já ouviram? Então, eu falei de membrana nictitante quando eu falei lá de répteis. Vocês lembram que eu falei que os jacarés tinham uma membrana que funcionava mais ou menos como um óculos de natação? Que é uma membrana que fecha lateralmente, tá? Não é a pálpebra, é a membrana nictitante, tá? Então, essa membrana nas aves, ela vai impedir o ressecamento dos olhos causado pelo vento, né? Durante o voo. Então, esses animais, as aves, elas voam, né? E acabam tendo um contato direto com o vento. E para os olhos delas não ressecarem, não perder a visão geral daquele ambiente, tem essa membrana de proteção, tá certo? Beleza. E como que acontece a nutrição desses animais, pessoal? Geralmente, as aves vão se nutrir aí de sementes, frutas, néctar, insetos, restos de animais, restos de árvores, restos de folhas. Então, tem uma alimentação bem diversa, tá? E esses animais têm uma estrutura
muito importante para eles, que é o papo, tá bom? O papo nada mais é que uma dilatação do esôfago desses animais. Então, o esôfago deles não é retinho, igual o nosso, tá? O nosso esôfago é retinho, parece um canudinho. O deles vai ter essa dilatação, tá bom? Então, o que vai acontecer no papo? Todo alimento ingerido por esse animal, galinha tem dente? Não, né? Nenhuma ave tem dente. Então, eles não conseguem triturar o alimento, tá? Como a gente consegue triturar. Então, eles não conseguem, mas eles têm essa estrutura que funciona aí como uma estrutura de trituração, tá? É um estômago mecânico que vai quebrar aquele alimento em partes menores, tá bom? Então, é basicamente assim que funciona a moela, tá? Por exemplo, a galinha engole o milho inteiro, tá? Mas lá na moela, o milho é triturado, tá certo? E aí ocorre o processo de digestão normal desse milho posteriormente. Mas antes ele é digerido mecanicamente, desculpem, aqui no papo, tá certo, pessoal? Perfeito, então vamos continuar. E falando um pouco de nutrição, vamos falar de uma estrutura que está diretamente relacionada à nutrição desses animais, que são os bicos, tá? Então, as aves, elas vão ter um bico específico para cada modo de vida que aquele animal tem. Então, por exemplo, o bico de uma ave generalista é dessa forma, tá? O bico de uma árvore que é insetívora é dessa forma, parece uma pinçazinha que vai agarrar os insetos. Por que que precisa parecer com a pinça? Porque o inseto é uma estrutura pequena. Então, o bico daquele animal não precisa ser um bico grande, né? É um bico que parece mais ou menos uma pinça. Tem o bico que é granívolo, o comedor de semente. Olha como o comedor de semente parece uma tesourinha, né? Que vai lá, pega a semente, agarra a semente e engole, tá bom? Tem o bico dos animais que consomem néctar, como os beija-flores. O bico precisa ser grande para acessar a estrutura das flores que tem o néctar, tá? Tem o bico dos animais que consomem frutas, os frugívoros, tá? O bico do pica-pau, que precisa ser uma estrutura que é mais ou menos grande e também rígida, tá certo? Tem o bico bolsa e diversos outros tipos de bico, tá bom, pessoal? Perfeito, então vamos continuar. Como que acontece a respiração desses animais? Então, as aves, elas são endotérmicas. Lembram que eu falei que os répteis eram ectotérmicos? Eles regulavam a temperatura deles de acordo com o ambiente, eles não conseguem regular a temperatura interna do corpo. Já as aves são diferentes, elas vão ser endotérmicas, tá bom? Então, elas vão manter aí a temperatura corporal às custas do calor produzido no próprio corpo. Então, elas conseguem regular a própria temperatura corporal delas, tá? E esses animais, eles têm pulmões, tá bom? Então, eles vão respirar por pulmões, tá? E na traqueia desses animais, vão ter estruturas parecidas com cordas vocais, tá bom? E essas cordas vocais nas aves são chamadas de siringe, tá? E a siringe é responsável por produzir os sons que as aves emitem, tá bom? Então, por exemplo, o bem-te-vi, não fica falando bem-te-vi. Então, esse som emitido por esses pássaros, tá? É produzido através dessas cordas vocais que são chamadas de siringe, tá certo? Perfeito. E a reprodução, como que acontece? Então, a fertilização, a fecundação nesses animais é interna, ou seja, o óvulo se encontra com o espermatozoide no interior do corpo das fêmeas desses animais, tá bom? E os ovos vão ser amnióticos. Lembram que os primeiros ovos amnióticos que surgiram foram lá nos répteis? Pois é, as aves também têm essa característica aí evolutiva de ovo amniótico, tá? Que no ovo desses animais tem uma reserva nutritiva que vai nutrir o embrião durante todo o seu desenvolvimento, né? E aí, quando completa o desenvolvimento daquele embrião, vai eclodir lá, por exemplo, um pintinho, no caso das galinhas, tá bom, pessoal? Mas antes desse indivíduo aqui eclodir, ele precisa ter uma nutrição, e essa nutrição é proveniente do ovo amniótico, tá bom?
E na maioria das espécies, os ovos vão ser vigiados e mantidos aquecidos pela mãe ou por ambos os pais, tá bom? Até o nascimento do filhote. É o que a gente costuma falar, né, popularmente como a galinha chocando o ovo, tá bom? Então, essa estrutura aqui da galinha lá sentadinha nos seus ovos, ela está lá aquecendo e mantendo protegido lá os seus ovinhos, tá bom? Até o nascimento dos seus filhotinhos. E aí, por falar em aves, né, eu trouxe aqui um problema para vocês. Vocês acham que engaiolar aves é correto? A resposta é não, tá, pessoal? Porque isso, engaiolar as aves, só traz sofrimento e estimula o tráfico desses animais. Então, não é certo, as aves não ficam felizes mantidas lá em gaiolas, tá? É só você pensar. Todo mundo reclamou, né, durante esse período da pandemia, de ficar trancado dentro de casa. Imagina que dentro de casa você tem toda a estrutura, né? Você tem internet, você tem sua TV, você tem seu celular. Imagina as aves que ficam o tempo todo lá trancadinhas naquelas gaiolas. Então, só causa sofrimento para esses animais. Então, isso não é correto, tá bom? Além de estimular o tráfico, que acaba acarretando em vários outros problemas, inclusive levando à extinção de várias espécies ou deixando várias espécies ameaçadas em extinção. Então, o melhor a se fazer é libertar as aves e deixar elas livres, tá bom? Esses animais que são tão importantes para a manutenção dos ecossistemas, tá bom? Então, não estimulem e não engaiolem as aves, tá bom, gente? E aí, por falar em aves, eu vou falar de um amigo meu chamado de Matheus. Ele estudou comigo na universidade e ele sabe muito sobre aves. Inclusive, ele escreveu um livro sobre as aves de Teresina. Então, aqui nesse livro aqui que eu coloquei nessa imagem para vocês, tem aves que são daqui de Teresina, tá, pessoal? E aí ele descreve direitinho qual o hábito, qual que é a espécie. Então, se vocês tiverem interesse em adquirir o livro do Matheus, ele é ornitólogo, sabe muito sobre aves, ou quiserem trocar uma ideia com ele, esse aqui é o Instagram dele, tá bom? É um cara muito gente boa. E aí eu trouxe um vídeo, tá, do YouTube, num canal chamado Maiores do Mundo, sobre as aves mais bonitas do mundo, para vocês assistirem. Então, prestem bastante atenção, tá bom? As espécies de aves se destacam de todos os outros animais pela sua grande beleza. Se adaptando para viver em seu habitat. Elas desenvolveram diversas cores, formatos e tamanhos diferentes. Hoje vamos compartilhar uma lista com as aves mais bonitas do mundo, parte 2. Periquito rei australiano. Este periquito é endêmico no leste da Austrália. O macho adulto tem cabeça vermelha e peitos vermelhos. As asas são verdes com uma listra azul. A plumagem da fêmea é muito diferente do macho com cabeça e peito verdes. Os juvenis de ambos os sexos se assemelham à fêmea. Corrupião. O corrupião pode ser encontrado em vários países como Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Venezuela e Antilhas. Os jovens apresentam plumagem amarelada. Já os lindos corrupiões adultos possuem coloração geral alaranjada e preta, sendo a parte inferior do peito laranja intensa. Goura victoria. Essa é uma espécie de pombo encontrado nas florestas de planícies e pântanos do norte da Nova Guiné e nas ilhas vizinhas. Esse grande pombo possui uma cor cinza azulado,
com elegantes brasões azuis. Sua linda crista tem penas grandes com as pontas brancas. Lores de crista azul. Esse lindo papagaio de tamanho médio é encontrado nas ilhas Tanimbar e Babar, no sul das Molucas, um arquipélago no leste da Indonésia. Machos e fêmeas têm a mesma cor, que é uma mistura de vermelho, preto e pequenas partes azuis. Quetzal resplandecente. Esta é uma das 5 espécies de quetzal. Ela pode ser encontrada desde Chiapas, no México, até o oeste do Panamá. Ele tem um corpo verde variando do verde dourado a azul violeta e peito vermelho. O macho tem uma crista e uma cauda longa e bonita. A fêmea tem uma cor verde brilhante. Lodgesier mirabilis. Esse é um beija-flor de tamanho médio encontrado apenas em uma pequena região do Peru. Apresenta costas e asas verde-bronze, uma garganta turquesa brilhante, uma crista azul-violeta e uma barriga azulada que está dividida por uma longa linha preta. O que mais se destaca nessa beija-flor é sua incrível cauda única. Pita de Gournay. Esse pássaro é encontrado principalmente em Mianmar, um país no sudoeste da Ásia. O macho tem uma coroa azul e partes inferiores em preto e amarelo. O resto da cabeça é preto e asas marrom. A fêmea tem uma coroa marrom e partes inferiores esbranquiçadas. Esse pássaro está em perigo de extinção. Ele já foi inicialmente considerado extinto por algum tempo após 1952, mas foi redescoberto em 1986. Então, eu encerro a minha aula com essa frase que eu amo muito, que é: só se vê bem com o coração e o essencial é invisível aos olhos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.